Mas o monólogo tem isso, porque você erra, né? Enquanto o outro tá falando o texto, você fala, puta, eu errei, não sei o que, não sei o que. Monólogo não, bicho, você erra. Não dá tempo de você pensar, bicho, de falar, puta, eu errei aquela cena, não sei o quê. Você fica sofrendo, você não fala a outra, daí tá todo mundo esperando, você tem que continuar falando. E aí você não sofre tanto. Pois é, você tem que preencher com alguma coisa também, né? Não Pode ser que você faça É o teu tempo, quem Dá um disse? tempo, ninguém sabe o que é aquilo. Ninguém. Tem Cara, que ser. essa cena maravilhosa. E ele errou o texto, né? Ele tá parado ali, e a plateia faz aquela Não, merda. cara, Aquela hora. Vou te contar uma coisa que pra mim foi traumatizante nessa estreia. Eu amo fazer essa peça. Mas no dia da estreia, eu tava tranquilo. De verdade, eu não tava nervoso. Eu não fico mais nervoso. Antes de entrar em- Não fico. Nossa, eu perdi. Por quê? Ai, cara, não sei, é um frio do vai dar certo ou não. Mas nunca dá certo. É. Por que essa dúvida? Mas você não fica com aquele friozinho, não nervoso, mas Não, tipo, eu não tenho nada. Eu não sinto sério? nada. Não. Às vezes come. Se eu comer uma coxinha de entrar em cena. Não sinto nada. Mas na estreia, sim. Nada, não sinto nada. Eu estreiei o Camareiro, por exemplo, com Tarcísio, que era, maravilhoso. A gente era uma produção assistiu no gigantesca. Rio, né, lá, Camarim. sim, eu assisti aqui no Porto Seguro. Sim. Vocês assistiram no ginástico. Não, eu não assisti lá. Você não assistiu? Eu A gente assisti. tava com o Cais, daí Não, mas Você eu não não foi? tava. Eu fui assistir no Porto Seguro Tá vendo? também. Olha que tipo de amigo que é, né? Que não Quando vê, você só vê soube uma que você vez. tava no grupo, não, ele eu falou não fui. assim, não, É, não vou. a gente falou, Ki. vamos a gente Não, no Porto, né? Que Eu vi no Porto Seguro. Eu falei, vamos assistir o Camareiro. Ele falou, não, é o Kiko, vai. Aí foi vi, todo já mundo vi. do Cais. Não vou aguentar, já vi, não vou aguentar. Não, aí eu cheguei super tranquilo no teatro, cheguei cedo, blá, 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 blá. Aí, e a Andréia Beltrão tava fazendo Antígona no Poeira e eu no Poeirinha. E aí ela foi lá me dar um beijo antes de começar, falar, oi, boa estreia, aquela, tá nervosa? Eu falei, não. Ela falou, e aí ela tava, ok, ela virou as coisas, ela parou, aí ela falou pra mim assim, coisa de Dionísio, né? Parou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, seja sincero com eles, se der alguma coisa errada, seja sincero. Ela só falou isso. Aí ela saiu. Achei estranhíssimo. Fiquei. Mas não fiquei nervoso. Ok. É um recado enigmático. Foi uma quase. coisa. Foi uma. E use o anel. Ela falou no final. E qualquer coisa, use o anel. Use o anel! Aperte o botão. Aí, cara, começou a peça, tudo bem, tudo certo, tudo lindo. E eu tô lá. Primeira interação, segunda interação. Porque eu tava preocupado com as interações. Porque eu não ensaiei com interação. Era um monólogo, eu ficava só imaginando as interações. Não cheguei a ter. A experiência foi na estreia. Mas não tem nada a ver com as interações. Era comigo mesmo. Chegou um momento assim que me deu um branco. Mas um branco assim. Quem sou eu? Que peça é essa? Onde é que eu tô? Quem são vocês? Que planeta é esse? Aquela coisa. Me deu um brancaço que nunca aconteceu. Na minha vida, nunca tive um branco. E eu fiquei assim, tipo... E aí eu fiz isso. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Respirei, aquela respirada. E pensava, meu Deus, Deus, deusa, deusa, Deus com X, gente, alguém, nada. Aí lembrei da André na mesma hora, falando, seja sincero, seja honesto com eles. Aí eu olhei pra todo mundo e falei assim, é o seguinte, o que tá acontecendo aqui chama branco. Isso acontece com muitos atores. E tá acontecendo comigo nesse momento. Então, eu queria pedir licença de vocês, só um minutinho. E o camarim ficava bem do lado da plateia. Eu fui, abri a porta do camarim, acendi a luz, peguei o texto, saí com o texto, fiz plá, 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 plá. Achei o ditado, falei, fechei e voltei. Fiz a peça. Mas aquele recado da André, aquilo era pra mim. Ela sabia, em algum lugar, ela sabia que eu ia fazer. Em algum momento. E lá no fundo da plateia ela tava aqui, ó. Atuando assim, ó. Seja sincero com eles. Use o anel. Cara, que louco Foi isso, muito louco. hein? Mas aí eu não tive mais aperto. A partir desse dia foi. Mas na estreia, assim... E era uma estreia, assim, aquela estreia preciosa, com várias personalidades, amigos que você considera muito da classe ali. Pessoas que nem são amigas, mas que são... Importantes, que tem peso. Você admira. Você né? fala, caramba. E aí, no final, teve isso. As pessoas assim falando... Não percebi, achei que era da peça mesmo. E aí você fala, cara, que maravilha, obrigado pela sua generosidade.
gente não tem... achou que o branco, você Achou falar que- pras pessoas... achou que tudo era peça. É porque até Maravilhoso. é um espetáculo, eu não vi, mas assim, como tem esse jogo, talvez fosse viável. a pessoa Como não tem um personagem, eu não estou fazendo personagem. Não é nada composto. Sou eu falando lá, normal. Então como eu tô falando aqui com você, eu faço a peça. Tem gente que acredita que a história é minha. Sim. Eu não vou citar uma colega nossa, que é uma baita de uma atriz, e quando acabou ela tava muito comovida. E aí ela falou, que coragem de você se expor dessa maneira. Eu tô achando que é um monólogo. Eu, não, mas isso todo mundo tem, né? Que se expor, né? Teatro é isso. Ela, não, mas você falou coisas muito pessoais, muito... Eu falei, não. E a hora? E pra desvendar, falar que é Eu mentira? falei, não, mas olha só, é que... Isso é um texto, né? Ela falou, então, você transformar em texto. Não. Isso é um texto de um autor britânico. Aí ela falou, não. Essa dor ai, é de que um bom. norueguês da década Ai, de que 40. bom, graças a Deus. Não. Pelo amor de Deus, graças a Deus, fiquei muito... Ai, que bom. Nossa, que estranho, que bom. E ela muda, né? Que bom, eu tava pensando, cara, que vida de merda que o Kiko tem. Mas que elogio por um lado, né? Que você fez na Vera total. Porque se ela se associou também... Não, e tem elementos na peça também. A gente vai falar só dessa peça também hoje, né? Fica tranquilo, são 7 horas de podcast. Segura À aí, vontade. gente! Mas Vai tem uma ter coisa na peça churrasco. também que se mistura um pouco e no final, assim, entram alguns objetos, alguns elementos. Porque é esse cara desde 1971, quando ele tem 7 anos, até a idade atual, ele tentando salvar. Ele descobre que a mãe dele, aos 7 anos, ele descobre que a mãe dele não vê sentido na vida. Ela não vê nada que faça ela continuar vivendo. E ele, com 7 anos, começa a escrever uma lista de todas as coisas maravilhosas que existem no mundo e que vale a pena viver. E essa lista vai crescendo, porque o tempo vai passando, essa mãe não vai desistindo, ela tem tentativas de suicídio, e ele vai virando adolescente, ele depois se apaixona, ele casa, e essa lista não acaba. É super bonito, é super lindo. Por que eu tô falando isso mesmo? A gente queria falar da peça. Não, monólogo, na não, verdade do você tava monólogo falando do da branco, peça. Não queria. Não, você tava falando de que você não sente frio na barriga. Mas isso eu não sinto mesmo, pra nada. Mas você nunca foi um ator que... Tremia de não conseguir, da primeira frase sair. Caralho, quando que você acha que foi essa virada? Ou foi... Eu acho que foi Gradativamente. passando. Porque eu acho que tem uma hora, quando você faz 80 anos de carreira, né? Tem uma hora que você fala assim, você já fica nervoso com o quê? Porque assim, o erro tá garantido. Então você tem que ficar, assim, se der um... Kiko, eu entendo, mas é sujeito a questionamento. Mas você sabe de Você uma quer coisa? acertar, você quer que dê tudo certo, você Não, quer mas que não você é. quer aprovação, você quer que a plateia goste, mas aquilo, embarque. mas aquilo, o teu compromisso com querer não pode ser maior do que... Não. Eu concordo um pouco com o Kiko nesse sentido. Eu acho que tem uma época... ninguém quer errar. Né? Você quer passar a sua mensagem, você quer... Só que tem uma questão que é aí que entra a parte do teatro, que eu acho que é legal e que antes a gente não. O teatro tá mostrando o ser humano, né? E aí essa parte de errar, por exemplo, eu acho tão bonito isso, porque eu também já tive branco. Eu tive branco e eu ficava imitando que não era branco. Eu com o Daniel Alvim, inclusive, não. Inclusive O que é melhor, né? A melhor coisa é você fingindo que não era branco é a melhor e frase. o Dani Alvim cagando de rir. Inclusive o Dani que me dirigiu no Quase Lá, nesse monólogo, mas não era do monólogo, era um texto do Getúlio que eu tava fazendo dos colegas, em que eu entrava e lia a carta do Getúlio. E era o Getúlio fazendo pá. Eu mandava a carta do Getúlio inteira e ia embora, e ele lá se assassinando, e se matando, né? Ele se assassinando. Aí eu peguei e falei assim, cara, entrei. No que eu entrei, eu tava em Araraquara, daí eu vi minha tia na plateia, todo mundo falou, tá todo mundo lá. Acabou. Aí eu entrei. Mano, eu entrei. Já Eu- foi. Ali a tia em Araraquara. Foi o gatilho. Eu comecei a carta, né? Tenho tido, a carta começava ali, cara, não saía da primeira frase. Ai, que desespero. Era lutei contra a expoliação do Brasil, tenho lutado, daí eu fiquei, lutei contra a expoliação do Brasil, tenho lutado dia a dia, mês a mês. Lutei contra a expoliação do Brasil. Tenho lutado, daí o Dani me Pai dá um nosso texto, que está mas no céu, rindo, santificado e 25 seja o pessoas rindo na coxinha, já que todo mundo. Daí eu fiquei assim, ó, lutei, daí eu comecei, tenho lutado, porque eu luto, lutei, tenho lutado, lutei, Nossa, luto, mandou um rap. Pai nosso que Pá, estás pá. no céu. Eu já começaria uma oração. Aí eu falava outra coisa, eu falei de várias... E saí.
né? Aí ainda rolou. Daí perguntaram, mas o que foi aquilo, né? A Joana, pra me sacanear, falou assim, tá aqui o autor, ele pode falar um pouquinho melhor. Eu falei assim, então, eu me inspirei em Arnaldo de Campos, uma coisa que... E resolvi musicar aí a carta do Getúlio, colocar várias repetições. Ela falou, eu vi que vocês mencionaram. Mas, bicho, eu morria de medo toda hora que eu entrava pra falar a carta do Getúlio. E aí, isso que você fez é muito mais bonito. Porque assim, você tá vendo um cara, um ser humano, dentro do teatro, e ele erra. Não, mas eu não questiono isso. Eu só acho que assim, lá no fundo a gente quer que a coisa seja impecável, que seja legal, que mas não é o que você quer, mas você tem, a pergunta é, você tem que ficar nervoso por causa disso? Assim, como é que você transforma esse desejo desejo do sucesso, do acerto? Sim, entendo. Não virar não, e que acaba, mas eu acho que na verdade vocês dois estão falando a mesma coisa. É que o Lahan, na vida ele é tenso, é sério. Então, é impossível você, independente se você tá em cena ou não, se você tem uma coisa pra cumprir, é sério, você fica um pouco tenso. Isso não quer dizer que você tá com medo de dar errado a peça, nem nada. É natural seu, não é que tipo, querido, na peça... Mas deixa eu te contar uma coisa. Ele é ansioso. Eu posso ser nervoso, mas assim, o frio na barriga, ele é de 90% dos atores. Não, sim. A gente tá com uma exceção então, aqui que tá sendo estudado. Isso, é isso que eu tô falando. Eu, por exemplo, eu não fico tenso. Eu fico com frio na barriga. Eu falei, cara, não tem nem frio na barriga. Do frio da barriga. Aí eu falei, caramba, mas acredito que eu já ouvi outros atores falarem eu acho isso. ótimo. Eu fico Marlon tenso. Brando falou isso. Paul Newman vai falar isso. São pessoas que não têm frio na Robert barriga. De Niro. Jenny Hackman não tem frio na barriga. Não, mas você perguntou uma coisa que agora eu fiquei aqui pensando, não vou conseguir te responder, obviamente, mas você me perguntou como começou isso, mas eu não me dei conta de quando começou. Um dia eu olhei e falei, não tô nervoso. Você ficou com raiva. Cadê? Que nem um dia que eu botei que nervoso, que ficava sempre. Tava vendo meus colegas nervosos, todo mundo meio tremendo, entrando em cena. Eu tinha um problema sério com entrar em cena. A minha primeira frase pra mim era assim, se eu conseguir dar a primeira frase, eu vou. Sim. Então, antes da primeira frase, eu ficava, às vezes eu tava em cena e tava, Nossa, mas isso não. Ainda não abri a boca, né? Ai, é desesperador, né? Até a hora de você lançar. Aí lançou, foi. Mas, cara, perdi. Eu lembro na estreia do Camareiro, assim, que era uma produção muito grande, que envolvia muita coisa, muita gente, tinha um peso ali. Era uma baita produção. A gente tinha o Tarcísio, que, né... Não, e uma parte, só pra continuar para as pessoas também entenderem, era uma produção sua. Sim. Então, assim, soma que tudo aquilo pra dar certo era uma coisa que você tinha uma Isso deixa responsabilidade. tenso, quando você não é só o ator. Acho que é por isso que até o exemplo que eu dei do Lahan, a gente, no Embrulha, tem muito isso. A gente nunca é só o ator aqui. Sim. A gente tá sempre, tipo assim, fudeu, alguém vai mandar mensagem do não sei o que, não sei o que. E isso é foda, acredito que lá pra você tinha esse diferencial, né? Não, porque também... A gente tá tentando irritar o... Cara, você tem... Passa agora! Não consegui! Fica arrancar isso de mim! Mas conta pra mim se teve alguma diferença ali. Não, ali a gente tinha, né, tinha uma preocupação muito maior com o Tarcísio, que estava voltando 30 anos depois pro teatro, do que comigo, que tô no teatro todo dia há 30 anos. Então, tava todo mundo mais preocupado com a volta dele, nada mais justo. E o Ulisses Cruz, ele como diretor, ele já tinha trabalhado com ele faz uma coisa assim, quando você está produzindo, ele é muito esperto nesse sentido. O cara fala assim, olha só, falta 1 mês para a estreia. Ele não responde mais pela produção. Acabou. Aqui é só ator. Ótimo. Então, qualquer problema é comigo. Aí, com ele, é no grito, é na tortura psicológica. E aí, você vê as pessoas todas loucas e você tá tranquilo, porque você sabe que aquela loucura, né? Isso não é pra chegar eu tô tão mais calmo, ele tirou esse peso de mim. Eu já falei pra calar a boca, esse cenário tem que ter demitido! Aí eu era assim, equipe inteira. Você que contratou aquela pessoa. Eu tô tão mais calmo. Aí ele, eu não falei pra arrumar isso, mas isso não é comigo. Então vê com quem vai ser depois do ensaio. Aí vai ser comigo. Nossa, ele se tranquilizou pra caramba. Mas isso não é mais nada com ele, ok? Acabou. Deixa o Kiko em paz, um menino bom. Todos demitidos. Quero outra equipe agora. Outra equipe. Cara, segue teu texto. Todo mundo trocado. Isso, o Kiko tá ótimo, vai. O Kiko, mas não importa que virou o caminhão do cenário, não é pra falar pro Kiko. Não me interessa se pegou fogo no galpão, não me interessa. Segue, Kiko, vai com o texto.